Cuca já Vitória chegou hoje aqui para mantendo a invencibilidade do Galo, jogando como mandante em 2025. São 14 jogos já como mandante sem derrota. Lembrando aquele período de 2012, 2013, chegou a ficar quase mais de 70 jogos sem perder. A ideia é essa. E como que você viu o jogo de hoje, essa vitória por 3-1? Perdeu muito gol, hein, Cuca? Perdemos. O time perdeu muito gol. Boa noite. Mais uma vez, né? Muitos gols perdidos e gols assim, cara a cara, né? Que não se deve perder, mas perdeu. Nós temos que melhorar a finalização. Trabalhar mais nesse aspecto, principalmente no nosso campo, que até nos adaptarmos melhor, a gente tem que trabalhar mais, né? Nas poucas oportunidades que a gente tem de trabalhar, porque muito jogo, em cima de jogo, a gente tem que trabalhar mais essa conclusão. Não é só a conclusão. O último passe, né? O cruzamento. Entramos 4-2 e tomamos um pênalti no mesmo lance que era para matar o jogo, né? Então fica um jogo perigoso. O 2-1, ainda que não tenha sido pênalti, foi marcado e aí convertido 2-1 fica um jogo perigoso. É uma bola, muda tudo, né? Com domínio total que você teve do jogo. Então temos que trabalhar melhor esse fundamento, que é um dos principais do jogo, né? Que é a definição da jogada. O jogador tem que ser decisivo nessa hora. Cuca, boa noite. Cláudio Rezende da Itatiaia. No domingo aqui você disse que tinha uma intenção anterior de preservar mais jogadores, mas aí veio a derrota para o Iquique, você precisava muito dessa vitória. Eu queria que você falasse dessa decisão. Você colocou vários titulares em campo, Hulk, a dupla de zaga, para começar o jogo. O seu adversário, o Cruzeiro, já estava eliminado, né, no jogo de domingo. Ontem poupou todo mundo. Como que foi essa decisão desse jogo de hoje aqui, pensando, lógico, o clássico, a gente sabe o peso que tem? Não, eu não expus ninguém. Eu estou vivo na competição, eu tenho que levar essa competição para tentar ser o primeiro. Se a gente vencer o próximo jogo em casa, a gente é o primeiro. Eu joguei com 4 titulares o primeiro tempo e depois fiz rodar mais 4 titulares no segundo tempo. Então ele jogando 45 minutos, o Lianco precisa de jogo, o Rubens joga 3 jogos seguidos se precisar, então não teve desgaste. O adversário ontem jogou com 3 titulares no primeiro tempo, também provavelmente por essas situações, então fica mais ou menos igual, só que nós temos um dia a menos até o jogo, mas a gente conversa com a fisiologia, a gente conversa com o departamento físico, com os médicos, né? Um jogador, para ele recuperar totalmente um jogo de 45 minutos, um dia e meio, estourado 2 dias, ele está 100%. Então eu acredito que a gente fez o certo na estratégia que a gente usou. Cuca, boa noite, desculpa pela voz, Giovana Oliveira da Rádio Transamérica, parabéns pela vitória. Obrigado. Queria que você falasse um pouco sobre hoje, sem a presença de público, né? No domingo, soubemos muito bem que a torcida ajudou e motivou muito que o time conquistasse aquela vitória diante do Fluminense, e hoje, sem a torcida aqui, domingo também não teremos a presença de atleticanos no estádio Mineirão. O que isso pode afetar ou não, né? O que você pensa sobre isso? É uma pena, né? Você ter um jogo com o portão fechado, né? Aquele tempo da Covid era assim, era muito, muito difícil, né? E agora é muito difícil se manter uma concentração, você ter um início de jogo motivado, né? Um estádio vazio assim, ele diferencia muito a partida. Hoje, se tem a torcida, com certeza a gente teria feito mais gols, mas tá bom. A vitória veio e o importante era isso, né? Nós ganharmos, não perder ninguém machucado, não ter desgaste físico para poder competir no domingo. Boa noite, Cuca. Vinícius Andrade, de O Tempo Esportes. Projetando já o clássico de domingo, o Cruzeiro vem vivendo uma boa fase, o Atlético se recuperando também no Campeonato Brasileiro, mas tem se falado um pouco assim sobre favoritismo pro lado do Cruzeiro. Você aponta dessa forma também ou para você é 50-50? Não sei, isso aí eu deixo para vocês, né? Vocês que são os experts, né? Nesse tema, né?
vocês têm que avaliar esse aspecto vocês. Eu vou tentar fazer o melhor para preparar bem a equipe para o jogo, né? Nós já passamos por muitas provações esse ano e domingo é mais uma. É jogo duro, é clássico, o mando do adversário na casa deles, é torcida única, e a gente tem que saber entender o jogo, mas dentro da nossa grandeza a gente vai com força também. Cuca, boa noite, parabéns pela vitória. Thiago, do canal Thiago de Araújo. Eu queria falar sobre a lateral esquerda. Caio Paulista vem sendo muito questionado, né, nessa tentativa de substituição ali na posição. Eu queria saber da sua perspectiva com relação a esse jogador, né, que também tem atributos ofensivos, ponta esquerda e ponta direita, se ele pode ser melhor utilizado por ali, e também da expectativa da volta do Arana. Obrigado. Sim, eu tenho trabalhado o Caio para que ele retome a confiança, para ele poder se soltar mais, e tenho tentado ele ali, já tentei e pus eles em outras posições, foi bem até no começo, né? E são alternativas que a gente pode fazer para frente. O Arana a gente não tem ainda uma definição sobre ele voltar ou não. Cuca, Thiago Maia do Podfute, falando sobre o clássico de domingo, né? E sobre as características do Cruzeiro, do Leonardo Jardim, que é um jogo muito de transição, um jogo muito rápido, 2, 3 toques para tentar chegar à área do adversário, e é um estilo parecido também com o que você gosta, um jogo muito rápido, um jogo muito dinâmico. Talvez para esse jogo, uma ideia de ter mais a bola, pode ser uma forma de competir ou não competir dentro do que você pensa do outro lado? A gente tem que entender o jogo, né? O jogo, você vai ter o domínio em uma parte, o adversário vai ter o domínio em outra parte, você tem que saber passar um momento ruim no jogo, oferecer momento ruim ao adversário, ser uma equipe equilibrada, né? Geralmente a gente e fazer um jogo inteligente, né? Dentro das nossas características. Você falou bem, o Cruzeiro hoje tem uma equipe de força e velocidade, né? Que tem uma transição rápida, joga pressionando o adversário, tentando roubar a bola no campo de ataque, e agora a gente tem amanhã e sábado para analisar bem, treinar um pouco amanhã, um pouco no sábado, para fazer um bom jogo no domingo à noite. Boa noite, Cuca. Gabriel Pedroni do canal Bica Galo. Hoje o Bernard começou jogando um pouco pela esquerda, depois ele flutuou para a direita, fez dupla com o Hulk, jogou mais centralizado também, pareceu estar bem à vontade na partida de hoje, talvez tenha feito até uma das suas melhores atuações com a camisa do Galo desde que ele retornou. Queria que você comentasse dessa crescente do Bernard e como ele pode estar aí na possibilidade, né, de ajudar no clássico contra o Cruzeiro domingo. A gente tem que ter paciência, né, com todos os jogadores, né? O jogador, ele vive um momento mais difícil e a gente tem que entender que a gente não pode queimar todo mundo, senão você tem que ter 58 jogadores, né? Então a gente tenta recuperar o jogador, esperar o momento certo, a gente vai sentindo o termômetro nos treinamentos, né? Porque são bons jogadores e importantes, né? Não é só o Bernard, tem outros também. E a gente está recuperando. Ele foi importante no jogo passado, entrou bem, nesse também. Ele jogou uma parte bem e vai se tornando um jogador importante para nós. E é muito bom a gente ter esses jogadores à disposição, né? A gente tem o Franco no DM, tem o Menino no DM, tem o Arana no DM, mas já teve mais jogadores no passado, então a gente deu uma aliviada bem boa e isso faz encorpar mais o elenco. Boa noite, Cuca. André Ribas, GE. Globo. Hoje o Coelho foi um dos principais jogadores e no domingo você não vai contar com ele. Você já definiu quem que pode ser o substituto dele no Clássico? Não defini ainda, porque a gente acabou o jogo agora e nem falamos desse jogo, né? Então, só falando do Clássico de domingo. Parece que foi o jogo de domingo, ninguém falou nada desse jogo. Eu sei que assim, a cabeça da gente também já está assim.
do jogador também deve estar assim, né? Porque é clássico, todo mundo gosta, mexe a cidade, mexe a imprensa, é gostoso, é legal. Mas eu não pensei ainda, né? Bom, a gente perdeu ele, é um jogador importante, e agora a gente tem um tempo para pensar até domingo às 8h30 e dar uma trabalhada antes.